Olá pessoal, eu sou o Marcos, essa é a Toca do Aventureiro e hoje nós temos uma convidada ilustre, a Alice Schlitter. Espero que eu tenha falado o sobrenome dela certo, né? Ela é uma autora de histórias que te atravessam por dentro, né? É, Alice, seja muito bem-vinda à Toca do Aventureiro, né? Ela foi uma recomendação feita com muito carinho pela Paula, né? Então, por favor, se apresente para a galera. Oi, gente, tudo bom? Ele acertou aí. Quer dizer, na verdade, nem eu sei como pronuncia o sobrenome, mas aqui no Brasil, entre a família, a gente fala Schlittler, então tá tudo certo. É, eu, antes de começar a escrever, eu tenho uma formação acadêmica em engenharia biomédica, neurociência e farmácia. Então, eu estava aí bem presa na área da medicina, tudo, e biológicas, na verdade, né? E aí, de repente, eu comecei a ver que eu tava. Nossa, era muita correria, trabalhando demais, não tinha tempo para nada. E aí eu me voltei para uma antiga paixão, que era a escrita. Sempre gostei muito de escrever, desde que eu me conheço por gente. Eu escrevo poemas, textos, mas era sempre uma forma de eu me expressar para o mundo. Assim, eu nunca escrevi pensando que alguém um dia ia ler. E aí foi justamente conversando com a Paula, eu mandei alguns textos que eu tinha escrito assim despretensiosamente. E ela falou: por que você não escreve? Faz um livro, tal. Você escreve super bem, vai dar super certo. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Peraí, E falei, você não pode imitar a Paula sem falar uai. uai, escreve um livro, uai. Agora aparece com ela. Ela super me incentivou. E ela falou assim: não, tá super legal, escreve um livro e tal. E eu tava bem num momento de transição, assim, de carreira. Eu tinha saído do Uhum. meu emprego, porque eu não tava legal, tava muito estressante. Eu tava pensando, assim, tipo, ai, será que eu vou continuar fazendo o que eu tava fazendo, só que buscar uma outra empresa, ou eu vou mudar o que eu tava fazendo? E aí tinha várias outras questões envolvidas, e ela me incentivou. E aí foi muito louco, porque eu peguei um texto que eu tinha começado há mais de 10 anos atrás, sentei com ele e falei, vamos ver o que sai. Em coisa de 20 dias eu tinha um livro. Uau, meu Deus, quando a Paula tá certa, ela tá certa. Foi Jesus. muito louco. Que foi o primeiro de todos, que é A Morte Te Convida a Viver, que Hum. agora não tá à venda porque eu vou relançar ele pela editora da IP das Letras, então a gente está em processo aí de Ah, legal. diagramação, de capa, e ele vai ter um relançamento. Uhum. Mas foi um livro muito legal. Foi tipo como se a história já tivesse dentro de mim e só precisasse sair e eu não sabia. Muito bom, muito E bom. aí foi quando eu decidi só escrever. Ó, então, não deve ter sido uma decisão fácil, né? Não, não foi. Eu imagino. Então, pessoal, olha, os contos da Alice são, não necessariamente na ordem que eu vou dizer, tá? Os Galos de Guaraciba, Sob os Olhos Vidrados, Tinta, Vinho e Sangue, esse chama atenção. Chocolate com Vingança, né? Alguém assistiu Chocolate com Pimenta e falou, eu faço melhor. É, Embananados, que tem uma capa muito engraçada. Eu não quero tomar banho. Alguém tem filho adolescente? Salto Alto, né? E, né, agora que é o lançamento dela, que é livro, né? Que é o Edifício Belladonna. Então, eu esqueci alguma coisa? Eu acho que não. Hum, Estão todos aí. dos seus contos, qual foi o primeiro que você lançou? Primeiro foi Eu Não Quero Tomar Banho. Uhum. Em ordem de lançamento foi esse. Eu acertei? É porque não tem filho adolescente? Então, na verdade, é até engraçado, porque, inclusive, uma das pessoas que avaliou o livro falou: eu achei que o nome não tem nada a ver, porque ele conta a história de. Ela vai me matar se ela ver, mas é a história de uma conhecida minha, né, que eu adaptei, mas ela viveu a adolescência durante a ditadura militar, né? E aí o maior ato de rebeldia para ela naquela época era não tomar banho.
Então a história fala um pouco sobre isso, que ela queria ir para um festival de música, os É. pais não deixaram, e aí ela fugiu para ir no festival de música, e quando ela voltou, ela não queria tomar banho. Então, Malditos hippies! a história é mais ou menos essa. Meu Deus. Nossa. E, e aí eu gostei, tipo, eu deixei Eu Não Quero Tomar Banho porque é o símbolo da rebeldia, por mais Uhum. boba que possa parecer. Ah, não. Tá perfeito. Adorei a sua explicação, né? E agora você contou, né, pra gente da sua jornada e tal. Então, conta pra gente quais são seus autores favoritos, o que te inspira? Então, eu gosto muito dos clássicos, né? Hum, Então, assim, eu acho que em primeiro lugar sempre vai ser a Clarice Lispector, eu tenho sempre. um crush gigantesco nessa mulher. Se eu Eu sou fosse apaixonada. voltar no tempo pra mudar a história, ia ser pra ir atrás dela. Meu Deus. Nossa, assim, para mim, assim, ela tem alguns livros que são mais difíceis de ler, né? Uhum. Que exigem um pouco mais, mas eu acho a escrita dela fenomenal, as histórias dela. E ela era uma mulher fenomenal, né? Ela era Nossa. incrível. E depois eu acho que eu venho muito com Machado de Assis. Uhum. O Dom Casmurro é um livro que me marcou demais, demais, porque é muito louco, assim, Ah, tipo, tipo, eu acho que é aquela prova que eu acho que o Machado talvez ele viajasse um pouco nos psicodélicos, né? Porque é uma viagem, né? É uma viagem ali. não, eu gosto muito, e eu gosto muito do jeito que ele escreve, porque é uma forma meio poética de escrever, e eu acho muito legal. Que inclusive, eu amo uma das frases assim que ele fala no livro, quando ele vai começar a contar da Capitu, que é comecemos por uma célebre tarde de novembro. Comecemos pela pergunta de R$ 1 milhão. Na sua opinião, Capito traiu ou não traiu? Eu acho que ela não traiu, não. Eu acho que o Bentinho, faltou autoestima do Bentinho. Por favor, continue. Eu acho, digo mais, eu acho que o Bentinho era apaixonado pelo Escobar. Cara, você não é a primeira pessoa que menciona essa questão, essa possibilidade, viu? Então, não, eu tenho certeza. Nossa, eu tenho certeza. Não, É. certeza, sim, certeza a gente nunca vai ter, mas assim, Ah, pela minha ótica das coisas, ele gostava mesmo era de Escobar. legal. É, Machado, Machado, eu gosto muito do George Orwell, o 1984 para mim dele é perfeito. perfeito. Deixa eu pensar, o Saramago com Ensaio sobre a Cegueira, também é outro livro que eu acho sensacional. Spoiler, eu não sou muito fã de romance. Eu gosto de tragédia, dor e destruição. Eu nem notei pelos seus títulos, jamais diria, sabe? Tipo, não é que eu não goste de romance, assim. Eu sento pra ver uma comédia romântica, assistir, assim. Mas de ler, eu Hum. gosto de sofrer lendo, sabe? Então eu tenho, assim. Vai ler Game of Thrones, não tem fim, e não faz sentido, continua lá. Nem fala. O final não tem fim. Não Eu tem vou fim, pensar que não não tem tem fim. fim. Não Você tem fim. investe no personagem pra ele virar a esquina e se atingindo uma coisa e morrer. A minha teoria é que Game of Thrones acabou no meio da sexta temporada. Acabou ali. Não precisa mais. Não precisa do final. E. Acho que tem um livro que eu gosto muito, que eu não sei nem pronunciar o nome do cara, mas que é muito legal. Inclusive, fica de recomendação para quem gosta de livros muito loucos. Se chama O Perfume. Não Hum, sei se você já ouviu falar. não é estranho. Ele. Fizeram até o filme do livro, mas o filme não é muito bom. É aquele filme que o cara mata as pessoas pra pegar o extrato pra fazer perfume? É esse Ah, mesmo. pronto, Nossa. eu já entreguei o livro. Mas o final é É sensacional. diferente. Mas o livro é muito bom. O livro é muito Hum. bom. O filme eu achei meio. Normalmente o filme do livro não são Ah, muito é bons. muito, muito raro. É muito, muito raro. Porque às vezes tem até Poxa. alguns aspectos de como o personagem é apresentado, que é muito difícil você transmitir isso em imagem, mesmo com alguma narrativa, né? Então, Sim. e bem, agora fala pra gente quais dos seus contos, que eu falo, vamos lá. Agora vamos começar a pegar pesado. Falo que é a escolha de Sofia, né? Dos seus contos, qual deles é o seu favorito? E qual deles te surpreendeu com o retorno do público?
Eu acho que a resposta tá no mesmo conto. Eu acho que seria o salto alto. Eu Uhum. acho que seria o salto alto, porque, na verdade, são vários motivos. Primeiro que a história do salto alto é uma história muito louca. É, Dá um é, resumo pra galera. ó, vou falar aqui sem spoilers, porque vocês precisam ler o final, que o final é o melhor de tudo desse conto, mas é a história de um homem que se apaixona por um sapato. Isso aí que Olha, eu vou dizer. hoje em dia com o Baby Reborn eu acredito em qualquer coisa, viu? Ele se apaixona pelo sapato da ex-esposa, ele conversa com esse sapato. É por um sapato ou pelo par de sapato? Um sapato, é um sapato. Tem nome, é a Ah. Pamela. Ai, é o nome da minha filha do meio, Jesus. Mas é muito engraçado porque, assim, a história desse conto nasceu de uma grande zoeira. Aham, Eu tava, tipo, sentada conversando com os amigos e tal. É que, assim, a conversa era sobre o final, eu não vou contar o final, sim. mas a ideia era, ai, e se a gente escrevesse alguma coisa que falasse sobre tal coisa? E aí foi tudo uma grande zoeira, todo mundo riu, nossa, claro que não, não sei o que, tal, tal, tal. Passou. E aí ficou uma mosquinha falando na minha cabeça. Se eu escrevesse? Aí sentei E foi assim que nasceu o Frankenstein, né? e escrevi. E foi muito louco porque, primeiro que uma das minhas maiores dificuldades como escritora até aquele momento estava sendo escrever diálogos, porque eu tenho uma vibe muito introspectiva, então para mim era um pouco mais difícil escrever diálogos. E aí esse conto me mostrou que sim, eu consegui escrever diálogos, porque ele é 80% diálogo. Uau. E a história em si, ela é diferente de tudo que eu já vi por aí. E então isso também foi muito legal, que foi tipo assim, eu liberei minha criatividade, tirei todas as amarras, sabe, de ai, você tem que seguir uma história assim, um assado, não sei o quê. Então foi uma libertação criativa. Eu simplesmente falei, ah, eu vou escrever, se ficar bom eu publico, se não, beleza, valeu pela brincadeira. E Uhum. no final eu gostei, porque é um conto que ele pode ser visto de várias maneiras. Tem gente que vai interpretar como um conto de comédia, tem gente que vai interpretar como um thriller psicológico, tem gente que vai interpretar como uma loucura. Então, assim, virou uma coisa muito maior do que eu esperava. Teve gente que leu, fez vídeo no TikTok, teve uma repercussão assim que foi muito além do que eu esperava e eu fiquei muito orgulhosa. Porque eu falei, cara, isso que é legal de você ser escritor, você poder escrever uma história que aparentemente não tem pé nem cabeça e todo mundo gostar, e todo mundo achar legal, e as pessoas terem diversos pontos de vista sobre a mesma história, porque isso que é o mais louco. E qual que foi a sua resenha mais selvagem, assim, que você falou, meu Deus, assim, que te animou tanto, que te marcou? Do conto? É. Ai. Ah, é que eu nunca dou spoiler, né? Ah, tá, não quer dar spoiler, não, tudo bem, tudo bem. É porque assim, acontece, É o o ponto alto da. final é o ponto alto da história. Aham. Convido todos a lerem, é um conto super curtinho, tem 22 páginas, mas assim, ele entrega tudo que você não está esperando o final. Você pode até estar esperando até certa parte. Hum. Depois você não está esperando. E aí foi tipo, foi o mais legal assim, foi o plot twist da história. Porque foi o que pegou muita gente de surpresa e foi o que eu achei assim mais. Ah! Foi muito divertido. Ai, que legal. E conta pra gente dos seus contos, né? Hum. Qual personagem que você criou que você não esperava que fizesse tanto sucesso? Porque às vezes você escreve o dono da padaria, a enfermeira no hospital, o cachorrinho de alguém e fala, pô, todo mundo, adorei o que você fez com esse personagem. E você não entende o motivo. Você fala, só coloquei lá. Personagem. Hum, Eu acho que eu diria que é o Pedro do Embananados. uhum.
Porque o Embaraçados é um conto de comédia. Então, porque, tipo assim, as suas capas são todas, elas são, cada uma tem um estilo diferente, são lindas, mas o Embananados, ele realmente parece uma comédia, né? Embaraçados, ele é um conto de comédia, né? Mas uma comédia sombria ou uma comédia comédia? Não, é uma comédia, é uma comédia Ah, comédia. É uma comédia comédia. Assim, meus contos eles são bem diferentes, assim, não são aham, todos na mesma pegada. A uhum, ideia, quando eu comecei a escrever os contos, na verdade era explorar vários tipos de escrita mesmo. Então, por exemplo, eu estava muito presa a escrever em terceira pessoa no uhum, começo. Então eu falei assim: ah, eu vou escrever um conto em primeira pessoa, eu vou escrever um conto, por exemplo, Tinta Vinha Sangue, ele é narrado por uma caneta. Então, assim, tem um. uau, É completamente diferente. Então eu comecei a explorar várias coisas. E em uma dessas brincadeiras surgiu o Embaranados, que é a história de um cara que ele só queria relaxar em paz, sem a mulher dele encher o saco, com uma amiga dele, e só que ele não. Ele tá sem grana e tal, e ele inventa de fazer um escambo, de dar umas bananas pra amiga dele, e em troca, né, de receber ali um cigarrinho da paz, não sei se pode falar. não pode. E aí, só que, tipo, ele precisa viajar e tal, e deixa a mulher dele incumbida de entregar essas bananas e tudo dá errado no meio dessa história. Então, assim, eu achei engraçado porque ele ficou muito marcado, assim, tipo, quando eu vejo os comentários do pessoal falando, é tipo, nossa, mas o Pedro isso, o Pedro aquilo, o Pedro não sei o quê. E também a própria Pamela, né, que é o sapato. Inclusive, ela ganhou uma coleção de figurinhas no WhatsApp, que o pessoal fez pra ela. Nossa, que legal. Que legal que você diversifica tanto, né, o seu estilo. E agora conta pra gente, né? Bom, agora a gente tem que falar um pouquinho, né, do edifício Belladonna, né? Que foi o que a Paula falou: olha, Marcos, você tem que falar desse livro com ela. Ela ficou, ela falou, é maravilhoso. É o seu mais recente lançamento. O que que você pode falar pra gente do edifício Belladonna, dos seus personagens e da sua ambientação? Então, o Edifício Belladonna, ele surgiu do conto Sob Olhos Nossa, Sob Olhos Vidrados. Certo. O que aconteceu? Eu lancei esse conto, né? E ele é um conto de terror. Foi o primeiro conto de terror, assim, que eu escrevi. Apesar de, por exemplo, Os Galos de Guaraciaba ou Tinta Vinho e Sangue terem um suspense, um mistério, eles não são imersivos, né? Uhum. A ponto de você sentir as emoções do personagem, você tá lá e você prender a respiração junto. Então, a ideia do Sobre Olhos Vidrados era trazer essa atmosfera mesmo. E, a princípio, era para ser só o conto. Só que depois do lançamento, eu comecei a receber muitas mensagens de tipo: é só isso? Acabou? Cadê o final? Eu quero mais sobre essa história. Aham. E aí eu fiquei meio assim, meio. Ah, mas não sei, eu pensei só nesse recorte, né? Porque era um recorte suficiente para ser um conto. Sim. Não é que tá faltando alguma coisa, é que as pessoas ficaram com vontade de ler mais. Aí eu fui no shopping com meu marido, com aquilo matando na cabeça. A gente sentou na mesinha ali para esperar a comida. E eu comecei. Não, eu acho que eu já sei como transformar isso num livro. E comecei. Aí eu ia conversando com ele ia conversando comigo. Eu voltei do shopping já com Qual um o esqueleto, esqueleto da história? o esqueleto da história. E aí eu sentei e comecei a escrever. Mas o meu estilo de escrita é meio jardineiro, do jeito que o pessoal fala, né? Eu sei exatamente assim. É, então, eu até tenho uma ideia inicial do que vai acontecer, mas aos poucos vai acontecendo conforme for escrevendo. Então, acho que o mais legal é que eu peguei e eu fui muito ousada nesse livro, porque eu coloquei o conto, que é um conto de terror, que tem assassinato, tem tudo, como prólogo. Então, eu começo o livro pelo fim.
Uhum. E aí a narrativa ela ficou toda não linear. Então eu tenho cada capítulo é um ponto de vista diferente de um personagem Uhum. que não necessariamente segue uma ordem cronológica. Então, às vezes ele está falando de uma coisa que veio antes, às vezes ele está falando de uma coisa que veio depois, E o leitor tem que juntar as peças. e o leitor tem que juntar as peças do que aconteceu. Muito bom, muito bom. E conta pra gente, né? Quem é o seu personagem favorito? Quem te surpreendeu nesse livro? O personagem favorito. É, não pode falar sem dar spoiler, né? Não, esse dá pra falar, os personagens dá pra falar. Eu acho, eu acho que eu ficaria com a Viviane, Uhum. que é a professora de literatura. Porque eu sempre coloco alguma coisa de livro nos livros, eu percebi isso. Depois eu falei, nossa, sou muito. Sempre tem. Mas eu ficaria com ela. É porque assim, o livro, eu já falo, ninguém é bonzinho, ninguém é 100% bonzinho e ninguém é 100% malvado. É 100% malvado, não sei. Ninguém presta. Ah, Resumindo, ninguém presta. certo. E a ideia do livro foi tentar trazer um pouco dessas duas coisas, um pouco tipo de um lado mais doce, mais bondoso, e de um lado mais cru, de inveja, de obsessão, de vingança, de tudo. Então, todos os personagens eles estão ali numa zona cinza, talvez um cinza escuro, mas todo mundo ali tá no Nossa, cinza. todo mundo tá no cinza escuro, no cinza escuro. É. Isso é mais escuro, mas tá ali. E eu acho que ela foi uma das personagens que eu mais. Não foi uma das que eu mais aprofundei. Acho que foi também. Mas eu acho que ela foi a personagem que eu mais gostei de escrever. Assim, Hum, que ela é uma mulher sedutora, segura de si, toda empoderada, mandona, que gosta de controle. E aí umas coisas acontecem depois. muito bem. Ó o spoiler, ó o spoiler. E o retorno do público, como é que tá sendo? Então, tá sendo bem legal. Eu, além do pessoal que trabalhou comigo no livro, né? Que foi aí umas 5 pessoas que estavam aqui comigo, tanto ajudando na revisão, quanto fazendo a betagem, tudo. Tem um pessoal que já leu, né? Que já veio me mandar mensagem. Tem umas meninas assim que elas gostam muito de tudo que eu escrevo, então elas são sempre as primeiras a lerem tudo. E assim, o retorno está sendo super positivo. O pessoal gostou muito do meu primeiro livro, só que assim, é uma pegada completamente diferente, porque o primeiro livro é uma ficção de cura, é uma historinha bem. Tá vendo? Pra vocês verem como eu tenho outro lado. É uma historinha mais tranquilinha, que a personagem está numa jornada de autodescoberta e Você escreve tal. um livro assim, um livro bonitinho, e fala, já fui muito boazinha, agora. Eu brinco que esse primeiro livro ele era o livro que eu precisava escrever para mim, sabe? Ah, sim. Porque tem essa coisa de autodescoberta e tudo, e no fim das contas foi como eu me senti como escritora, que era uma coisa que estava dentro de mim, que eu mesma não sabia, e eu deixei aflorar, e tá sendo muito gostoso, assim, nesse sentido. Só que eu sempre fui amante de filmes de terror, de meu marido brinca comigo porque às vezes, o que você faz no seu tempo, na sua hora vaga? Eu pego o YouTube para ver assim, mortes no Everest, sabe? Uma coisa assim. E aí ele fica, meu, você é meio estranha, né? Aí fala, eu acho interessante. E aí eu sempre tive essa pegada, desde pequena, assim. A minha mãe, meu, eu com 5, 6 anos, a minha mãe me levava na finada Blockbuster. Escolhe um filme. Aí eu voltava com os filmes de terror. Você quer ver filme de terror? Você tem 5 anos. Eu, tipo, quero. Ah, E meu Deus. aí, em dado momento, ela desistiu e a vida seguiu. Então, acho que eu sempre tive essa pegada. Mas eu não tinha explorado ela ainda como escritora. Então, eu achei que o resultado foi muito legal. O pessoal gostou muito. E eu recebi vários elogios em relação ao livro. Ai, Então, que bom. é tudo que a gente quer como autor, sabe? Que o pessoal Uhum. leia e goste, né?
E pessoal, se vocês forem no Instagram da Alice, tem o link para o site dela, tem contos lá. É, o seu livro, ele tá, além da Amazon, ele tem alguma outra plataforma? Não, ele tá só na Amazon porque ele tá cadastrado na Kindle Unlimited. Então, todo mundo Uhum. que tiver assinatura pode acessar gratuitamente. Uhum. E tem ele físico ou ainda não? Então, ainda não, ainda não. Eu pretendo lançar a versão física pela Wiclap, né? Uhum. Que é a impressão sob demanda, mas vai que alguma editora me aceita aí no meio do caminho. É muito bom, porque eu gosto de perguntar, porque eu acho sempre legal você pegar direto com o autor. Porque além da gente conseguir, a gente ter um contato direto, a gente consegue autografar, e às vezes vem um brinde, né? Um marcador de página bonitinho, alguma coisa assim, né? Sim, eu tô estudando essa possibilidade, sim, de fazer o físico, Uhum. porque eu, pelo menos, como leitora, eu, apesar de ter o Kindle, eu amo o Kindle de paixão, mas eu amo um papel também. Eu amo Eu ter o também, eu papel gosto. É e assim, virar a eu uso o página. eletrônico quando, por exemplo, não tem uma opção, não tem físico, né? Mas eu gosto de estar assim, cheirar o livro novo e no sebo, cheirar aquele livro velho, né? É muito gostoso, né? Então, agora conta pra gente, né? É, os seus spoilers, as suas novidades, o que que a gente pode esperar para Alice para 2025, talvez 2026? Talvez você vá em algum evento. Então, eu com certeza estarei na Bienal do Livro, pela IP das Letras, com o meu livro A Morte Convida a Viver. Por Uhum. enquanto, só ele. Se tudo der certo com o Edifício Bela Dona também. Aí depende de outros fatores. Mas eu estarei lá, de qualquer jeito. E eu já tenho planos para o próximo livro, que já está aí no esboço. Não sei ainda quanto tempo vai demorar para escrever, mas vai ser um terror com comédia. Vai ser coisas da minha cabeça. Não, não, eu sei que existe terror com comédia. Eu quero saber qual é o nível de terror e qual que é o nível de comédia. Que, por exemplo, o Fantástico Mundo de Jack é tecnicamente um terror com comédia. Frank Winnie é um terror com comédia. O Ataque dos Vermes Malditos, que eu adoro, é um terror com comédia, mas todos eles são eles são bem balanceados. Como é que é o seu? Qual é a comparação? Eu imagino que ele vai ser bem balanceado também. É que a Hum, premissa é engraçada. A premissa é basicamente, vou dar um spoilerzão para vocês, mas a premissa é que tem um cara que ele quer ser muito famoso e ele não consegue se destacar em nada. Ele não consegue ser atleta, ele não consegue uhum. ser bom em nada, assim, que ele possa se destacar. Ele tenta, tenta, mas ele não consegue. E ele tem a ideia de, poxa, e se eu virar um serial killer? Eu posso me destacar. Só que a ideia dele tem um problema muito sério. Ele desmaia quando Tirando ele a vê parte de ser um sangue. serial killer, qual que é o problema muito sério? Então, ele desmaia quando ele vê sangue. Ah, isso é engraçado. Nossa, isso é muito engraçado. Isso é muito engraçado. E aí eu já tenho mais coisas da história, mas aí, gente, calma. Hum. E eu vou escrever a história um pouquinho melhor. Já tenho uns 2 capítulos dessa história quase prontos. E aí eu pretendo lançar, não muito, não demorar muito para lançar, mas vai ser nessa pegada. Só que lógico que vai ter um terror, vai ter um suspense e tudo, mas a premissa é relativamente Ah, cômica. cara, eu achei muito cômico. Nossa, já, né? Nossa, que legal. E que bom, porque, tipo assim, eu pretendo ir na Bienal do ano que vem, né? A gente pode se encontrar. Eu tenho uma colega que eu não posso falar o nome ainda, mas ela também tá para lançar com o IP das Letras, né? Então, quem sabe a gente conta com a Daiane também lá, né? É, vai ser legal. Então, vai ser muito legal. Agora conta pra gente, né? Por favor.
Bom, você disse que você é uma jardineira, mas você tem seus rituais, você tem um método para escrever, você precisa fazer uma coisa tipo uma música, você precisa estar quieta num canto. Eu preciso de uma música. Eu, por exemplo, se eu for escrever terror, eu preciso colocar uma música de uma vibe sombria. Uhum. E aí eu fico imersa ali, e aí eu sinto que eu consigo escrever um terror melhor do que sem música ou com uma música tranquila. Então, eu acho que depende muito do que eu tô escrevendo, eu escolho a playlist ali, Ah, você já tem essa playlist prontinha, né? já. E aí eu vou. Como que é a playlist de comédia com terror? Agora eu fiquei curioso, porque de terror é fácil, né? Então, ainda não sei exatamente o que eu vou colocar, Porque mas talvez alguma coisa numa vibe The Killer, uma playlist pro Embananado deve ser meio que a trilha sonora do Bob Esponja. Rogério Skylab. É, então, muito boa, né? E conta pra gente, por favor, qual que é o seu guilty pleasure? O que que você faz assim que pode ser um filme que você assiste 1000 vezes ou uma coisa que você gosta de comer? O que que tipo assim sua família fala, nossa, de novo, sabe? Tem mania de andar só de roupão e pantufa pela casa. Não, roupão e pantufa quando tá frio é de lei, assim. Sai do banho, tô ali. Ai, eu tô sempre vendo vídeo de terror, que nem eu comentei. Uhum. Então, distraiu, eu tô lá vendo. Vídeo de terror não, né? Mas assim, de acidentes, essas coisas. E meu marido, tipo, é engraçado porque, inclusive, o personagem do próximo livro foi levemente inspirado nele, porque ele tem Coitado. pavor e passa mal com qualquer coisa de machucado, com essas coisas nesse sentido. E aí, tipo, ele vai fazer qualquer outra coisa da vida, tô eu lá vendo. O que, que você tá vendo? Eu, ai, o acidente nuclear de Chernobyl. Aí ele, meu, você não cansa de ver essas coisas? Eu, não. Mas eu acho interessante, tipo, não é uma coisa assim, sádica, mas eu acho interessante porque no Chernobyl também, na verdade também. Mas eu acho interessante como quando você vai ver esses vídeos, como a grande maioria das vezes as pessoas acabam entrando nessas situações por causa de decisões estúpidas. Ah, com certeza. Com certeza. E Eu tava vendo um vídeo que é 10 grandes desastres que mudaram o mundo para melhor, né? Um deles é a destruição do Hindenburg, né, do Zeppelin. então, mas eu acho isso incrível, porque eu gosto de. Porque, como eu falei, eu gosto as histórias que atravessam, então, muito nesse sentido. Eu gosto muito da parte psicológica da coisa. Então, muitas vezes, parece até que é superficial e tal, mas eu fico pensando, por exemplo, um vídeo que eu vi recentemente, que a pessoa resolveu subir o Everest sem oxigênio, sendo que ali é uma zona que quase não tem oxigênio, e que a galera leva 2, 3, 4 tanques para conseguir subir. Se não me engano, o padrão são 6 tanques. E aí o cara falou: eu vou subir sem porque eu sou É muito porque bom. eu vivo em 1930, eu vou subir no Everest, porque naquela época eles escalavam, né? Mas, meu Deus, Óbvio, né? E aí morreu, morreu. E morreu. aí eu fico pensando, não simplesmente tipo na morte em si, mas eu fico pensando, cara, pensa no ego dessa pessoa que ela chegou lá, bateu no peito e falou assim: eu não preciso do oxigênio e eu vou subir sem oxigênio, vou ser o primeiro cara a subir sem oxigênio. E aí você fica. E eu fico pensando em umas coisas do tipo, beleza, você podia até tentar, mas custava levar um oxigênio Vo- só no caso vo- de não dar certo? Você já viu o documentário sobre aquele submarino lá que implodiu indo pro Titanic? Sei. Então, cara, tipo, o James Cameron
veio ele fala por 40 minutos nas decisões ruins que toda a comunidade tá falando, cara, meu, você vai morrer e você vai matar a gente. E o cara não escutou. Então, mas é isso que eu acho surreal dessas histórias. Tipo, não é. Porque, assim, muitas vezes as pessoas falam, ah, você gosta de ficar vendo morte. Mas, na verdade, pra mim é uma coisa um pouco mais profunda. É tipo, o que levou aquela pessoa a tomar aquela decisão, que obviamente não era uma decisão boa, É que que, custou a vida que dela. é exatamente o que esse documentário tenta explorar, né? A questão do ego. Sim, o ego é uma coisa, pra mim, é bastante fascinante, assim. Uhum. É, e são exemplos que a gente tem em maior ou menor escala, mas no nosso dia a dia o tempo todo, né? Então, eu acho que isso é muito legal. E isso também é um pouco explorado no Edifício Bela Dona, assim. Essa questão Uhum. do ego, de até onde você vai, se isso é realmente necessário ou não. Então, é bem legal. E eu acho que é isso. Tipo, eu gosto de sentar, E pegar um copão de chá um copo de chá e ir embora, viajar. e viajar. Ficar E vendo. você tem alguns filmes e séries que você gostaria de recomendar? Ai, olha, assim, minha série favorita é Game of Thrones, com algumas ressalvas sobre o Muitas final. ressalvas. Muitas ressalvas Você sobre o assistiu final. Britânia? Não assisti. Assiste, mas assiste só a primeira temporada. Tem várias séries que são assim, né? Eu acho que eu gosto muito de Breaking Bad. Breaking Bad, pelo menos, é uma série que Não, eu consigo falar. Breaking Bad ela é excelente, né? Que ela é perfeita do início ao fim, assim. Eu acho que aquela série não tem defeitos. Uhum. Na verdade, a única coisa que eu fiquei triste foi que o Walter mereceu. Nossa, dei spoiler, gente. Desculpa quem não assistiu. Foi mal. Corta, 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 corta. É, filmes. Eu gosto muito do Efeito Borboleta, apesar de ser um filme muito batido. Ah, o meu problema Eu ainda gosto muito dele. é que assim, o Efeito Borboleta eu admito que ele é bom, ele é um filme legal. Devia ter parado no primeiro, né? E é que, cara, pra mim filme só tem um filme de viagem no tempo, é o De Volta pro Futuro. Que eles fazem tudo com estilo. Não, o Efeito Borboleta é só um mesmo. Não, O não, tem outros primeiro. efeitos borboleta. Não é o mesmo ator, Tem. não é a coisa, mas é efeito borboleta. Mas eu gosto muito. Eu acho que ele foi. É porque assim, eu tenho um apego emocional Uhum. da época, sabe? Ah, Que sim. eu vi o lançamento. E pra época que ele lançou, foi um filme assim, nossa, super diferentão, Foi, assim, foi. né? E aí eu criei esse apego emocional. Porque, por exemplo, eu falando mal de filme, né? Porque, por exemplo, eu não me conformo que o Regresso ganhou o Oscar e Efeito Borboleta não. Porque eu achei o Regresso um filme muito ruim. É porque assim, o Regresso, ele é um filme, vamos dizer assim, ele é um filme artístico, sabe? Mas é porque é muito furo na história. Nada ali faz sentido. Nada ali faz sentido. Tipo, o cara Sabe? tá quase morto e aí ele consegue chegar antes dos caras que estavam bem. Não faz sentido. Então, mas é que. Ah, não, peraí, eu tô confundindo os regressos, tá? É porque É o, você o fala do Leonardo regresso, DiCaprio. eu penso em inglês e é outro. Ah, Tá? Não, o do Leonardo DiCaprio. Não, e pior que aquilo ali é baseado numa história real. A pior parte daquela história é que na história real o cara escapou, porque o cara lá se alistou no exército e o outro não conseguiu ir atrás dele porque o cara tava alistado no exército. nossa, mas eu achei que do jeito que a história foi contada, assim, na verdade, podia até acontecer, mas do jeito que colocaram lá, que o cara ficou todo ferrado lá, não tinha como ele chegar. Não tinha. Mas enfim, deixa abaixo. Tem que falar de coisa boa, né? Deixa eu pensar, agora eu preciso pensar. Qual que é o Filme, seu mais, filme, o filme conforto que você assiste a qualquer hora? filme que eu assisto a qualquer hora. É, Ai, agora você me pegou. Filme que eu assisto. Geralmente, quando eu quero assim, eu quero ver um filme assim que eu, quero só relaxar e ficar de boas, eu assisto comédia romântica.
Que é aquele filme assim que é só pra você achar que a vida é boa e dar umas risadas, assim. Uhum. Então aí eu gosto de vários. Eu gosto daquele Amizade Colorida com o Justin Timberlake. Aí comédia romântica eu já assisti todas do Netflix. Do Netflix, né? Terror também eu já assisti todos. Só que terror eu sou mais chata, porque é muito difícil eu achar um que eu fale, nossa, esse aqui foi bom. Porque, por exemplo, todo mundo amou Hereditário. Eu odiei. Eu odiei. Eu falei, nossa, esse filme tava indo tão bem como um drama. Do nada a mulher começou a subir pelas paredes. Eu fiquei com uma raiva. Eu achei que passou do ponto. Eu falei assim, nossa, eu tava gostando muito da história. E aí, do nada, a mulher subiu pela parede. Eu falei, não acredito. E aí, eu sou muito chata com terror. Aí, eu nem recomendo terror, porque eu sou chata mesmo. Eu brinco que a minha esperança é chegar a um filme de terror que eu fico com medo. Porque geralmente eu fico olhando assim, falando, mas lógico que vai morrer. Olha essa escolha Ah, idiota. não, cara. Tipo assim, eu assisto filme de terror, mas pra assistir filme de terror comigo, você tem que entender que eu vou falar com a tela. Quando eu tô assistindo, eu mesmo, quando eu fui no cinema, o pessoal falou, cara, nunca mais. Falaram pra não me chamar pra ir no cinema pra fazer esse filme. Quando eu fui assistir Madrugada dos Mortos, eu tô lá, corre, mulher, pelo amor de Deus, corre! Nossa, que filme que foi? Ai, teve um filme que eu fui duas vezes assistir no cinema. É. Primeiro eu fui com as minhas amigas e depois eu não sei se fui sozinha, enfim. A primeira vez, a primeira cena, o cara se joga assim da sacada, só que ele se joga que nem um saco de bosta. Ele só cai assim. É uma cena muito bizarra. E a primeira vez que eu. Você acha que talvez a forma como eles usaram era um dublê ou era um manequim? Ai, não sei, mas tipo, tem a sacada assim, ele Aham. só, Ah, tá. sabe? É Parece porque às que vezes quando é um dublê ou um manequim, dependendo de como da fotografia, que fica feio. ficou muito esquisito o jeito que ele se jogou. Aham. Eu acho que é a entidade. Não, não é a entidade. Ai, não vou lembrar. Mas eu sei que ele se joga assim. E aí, na primeira vez que a gente foi no cinema, o cinema inteiro riu. Porque era uma. A fotografia não ficou legal. Ele caiu que não um saco de bosta mesmo. E, nossa, eu lembrei de uma coisa que uma vez eu tava assistindo. Eu fui assistir, pegar esse filme de terror na antiga Blockbuster pra assistir O Mestre das Ilusões, né? Hum, Aí eu fui assistir. Aí lembra que tem uma parte que ele tá num apartamento, um cara tenta matar ele, ele enrola o cara na cortina e joga o cara pela janela, o cara cai na rua que nem um saco de bosta? Isso aconteceu, mas eu comecei a rir e todo mundo ficou olhando feio pra mim, assim. Mas eu não aguentei, tipo. Mas, tipo, o som do cara batendo no chão, sei lá, despertou uma coisinha. Eu falei, ai, se fudeu. Eu fiz eu sou assim. exatamente E essa o pessoal pessoa. ficou indignado. E aí, toda vez que eu ficava quieto, eu começava a ver o filme. Aí eu lembrava do cara caindo, eu começava a rir de novo. Eu tava estragando a experiência da galera. Não, eu me sinto exatamente assim com premonição. Nossa, principalmente o um. Hum. A cena que o cara morre enforcado no varalzinho do banheiro, que cai o shampoo. Aham. Nossa, eu fiquei, mano, eu não acredito que eles tiveram a coragem de fazer essa cena. E aí eu brinco, né? Porque a pessoa fala assim, ai, qual que é o seu maior medo? Aí eu falo, meu maior medo é morrer de uma forma patética. Porque imagina, tá todo mundo lá no meu funeral, pô, morreu de quê? Aí ela escorregou no varalzinho do banheiro e se asfixiou. Pô, meu, eu quero morrer com dignidade. Que horror. Não, porque tem umas mortes que pelo amor de Deus. Uhum. É, eu concordo com você. E realmente é uma morte muito besta, né? Eu nem fui Ai, perdão. Eu nem fui assistir o novo porque eu falei, eu não tô muito afim de ver reboot, né? Apesar que me falaram que o novo do Eu Ainda Sei o que vocês fizeram no verão passado ficou bem legal, viu? Né? Né? Falaram Quando pra eu mim, me ó, esse ficou legal, esse ficou legal. E é engraçado, porque, por exemplo, a primeira cena do premonição, do avião e não sei o quê, eu acho aquela cena fantástica. Eu gostei muito daquela cena, que é o que me deu vontade de assistir o filme. Eu falei, caraca, esse filme vai ser sensacional. Bom, eu já não E gosto, eu depois, já tenho medo de voar. Nunca mais, cara. eu acho, o meu medo, eu acho, é.
fica toda estrupiada, sabe? Aham. E tipo assim, se eu morrer, tudo bem, morri. E, assim, rápido, né? Não quero sofrer, assim. Tipo, Que horror. foi lá, puf, morreu. Beleza. Agora eu acho que o meu medo é ou sobreviver, ficar toda estrupiada, Uhum. com dor e tal, ou sofrer para morrer. Então eu acho que o avião ele me conforta um pouco, porque a chance disso acontecer É é muito porque o baixa. avião é o único meio de transporte que, se ele der defeito, você chega mais rápido, né? De certa forma, De certa mas eu forma. acho que eu acho que eu fico mais de boa, assim, porque eu falo assim, se der bota, eu vou de uma vez só, tá de boa, e tudo bem. Muito, Agora, muito. afogada, É, esse da agonia. Muito bem, muito bem. Alice, agora, tem algo mais que você gostaria de falar? Você acha que a gente esqueceu? acho que não, acho que é isso. Talvez eu dar uma sinopsezinha do livro da Belladonna, né? Ah, Porque a por gente favor, por favor. falamos, mas não aprofundamos. Então, gente, o edifício Belladonna, ele vai acompanhar a vida de três vizinhas que moram ali no último andar do prédio. É um prédio baixinho de 3 andares, sem elevador, sem nada. E uma adolescente ali começa a frequentar o prédio, que é a Clarice, e ela descobre alguns segredos ali dessas moradoras, né? Uhum, Só que a Clarice, ela não fica quieta em relação a esses segredos. Então, começa aí a rolar várias coisas, porque todo mundo quer proteger seus próprios segredos. E a Clarice não parece muito afim de ficar quieta. Então, aí a partir daí vocês vão ter que ler para entender o que aconteceu com a Clarice, o que aconteceu com os moradores e com as pessoas que conviviam ali com os moradores. Então, o livro tem 7 personagens principais e 5 morrem. uau. Meu Deus. Ah, isso foi spoiler, isso foi spoiler, isso foi spoiler. Não é, tá logo no Ah, começo. tá lá no Eu começo, começo então tá pelo bom. final. Eu já começo pelo final, muito bem. Bom, Alice, então nós chegamos naquele momento da Toca do Aventureiro, que é o momento, Karine. Deixa eu fazer os dedos de jazz, que você deixa uma mensagem para o universo. Mensagem para o universo profundo, hein? Eu acho que o que eu poderia dizer assim que é mais legal, eu acho que todo mundo deveria tentar coisas, se arriscar a fazer coisas diferentes. Por exemplo, eu fiquei muito tempo sem ter coragem de escrever alguma coisa para o mundo, e no momento que eu tive coragem foi muito legal. Eu não estou dizendo que é fácil ou trivial, que você não tem que estudar, que você não tem que treinar, que é só um dom, assim, claro que não. Teve estudo, teve empenho, teve várias coisas. Mas eu acho que não que você precise fazer que nem eu, largar tudo e mudar de carreira. Mas eu acho que é interessante a gente dar ouvido às nossas habilidades artísticas. Porque eu sinto que, não só no Brasil, mas eu sinto que nós somos criados muito dentro de você tem que saber português, matemática, e depois você tem que fazer a faculdade, você tem que arrumar um emprego. E eu tenho a sensação que a criatividade ela fica deixada muito de lado. Uhum, Então, eu tenho a sensação que o mundo poda muito a criatividade, como um todo, de todas as pessoas. E, querendo ou não, você não precisa fazer para vender, você não precisa sobreviver disso. Mas eu acho que todo mundo deveria dar voz à sua criatividade, seja como música, seja com escrita, seja com desenho, como for. Eu acho que é uma coisa muito importante, é uma maneira muito legal da gente se expressar, de se entender, né? E de, sabe, sair dessa normalidade, dessa rotina. É uma forma da gente viajar sem sair do lugar. Então, a minha mensagem é explorem sua criatividade. muito bem, muito obrigado, muito obrigado. Bom, pessoal,
Essa é a Alice Schlittler. Ah, errei. Me ajuda, Alice Schlittler. Schlittler, né? Pessoal, deem uma olhada no Instagram dela, tá a descrição no vídeo, tem o link para o site dela. Livro e conto dela estão disponíveis no Kindle Unlimited e logo, logo vai estar disponível o primeiro livro dela e o novo, né, que é o Edifício Belladonna, pela IP das Letras. Então, Alice, muito obrigado por participar da Toca do Aventureiro e, pessoal, até a próxima.